Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo do site Música que Presta e eu decidi fazer para vocês aí um pequeno tutorial sobre como transformar a sua guitarra ou violão em um instrumento MIDI, de modo que você possa aí usar alguns processadores de áudio ou mesmo apps de iPad, aplicativos para o seu notebook, enfim, e outros processadores de áudio, de modo a transformar a sua guitarra ou violão em um instrumento que pode aí tocar desde flauta, som de orquestra, bateria, entre outros instrumentos virtuais, de modo que você possa usar isso como mais uma ferramenta no seu dia a dia, aí para você que toca na noite, em barzinho ou com a sua banda de amigos. Então, para começar, eu queria mostrar o que eu fiz aqui. Em primeiro lugar, eu adquiri esse equipamentozinho que é o iRig, que é esse aqui do lado, o qual é conectado no iPad em uma ponta, em outra ponta você liga aqui o cabo da guitarra ou violão e por baixo você liga aqui o cabo que vai para o seu amplificador. Para que eu preciso disso em primeiro lugar? Esse é apenas um conector físico que você precisa ter para mandar o sinal da sua guitarra ou violão para o seu iPad. Feito isso, o que mais que a gente precisa aí para transformar a guitarra ou violão em um instrumento MIDI? E detalhe, aqui no caso com menos de $100. Você vai precisar de um aplicativo que chama-se MIDI Guitar. É um aplicativozinho básico que faz o seguinte: ele transforma o som gerado, ou sinal elétrico gerado pelo violão, pela guitarra, em um sinal MIDI na outra ponta. De tal modo que o seu violão ou guitarra é capaz de disparar, como eu disse, um software ou um aplicativo que tenha aí som de teclado, piano, flauta e outras coisas que você quer usar no seu trabalho musical. Então, só para ter um exemplo, aqui, por exemplo, eu estou usando um violão de corda de aço e ele já está conectado aqui nesse MIDI Guitar. Vamos testar aqui no momento o sinal, né? Bacana, né? Como você pode ver aqui, você pode escolher no primeiro nível se você quer usar um sistema polifônico em que você digita várias notas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, um acorde, ou monofônico em que você vai só tocar notas seguidas numa escala. O outro item que você seleciona aqui é a latência, ou seja, aquele intervalozinho que você tem entre o disparar o som do instrumento até que ele chegue no respectivo programa que vai disparar um instrumento virtual, né? Então aqui você pode escolher entre 6 milissegundos e que é uma situação mais, digamos aí, de um intervalo mais baixo, menor, de menos tempo para disparar o sinal, ou um disparo mais rápido, mais longo, de 11 milissegundos. O outro nível que você seleciona aqui é o nível de sensibilidade. O que quer dizer? Esse nível, na verdade, é importante que você ajuste de tal forma que quando você fizer um acorde ou uma batida, a intensidade do sinal não seja tão forte, de tal forma que o sistema não aguente processar esse sinal, né? Então essa sensibilidade é a sensibilidade com a qual você toca o instrumento mesmo, digamos mais fraco, né? Ou mais forte. Como você pode ver, ele varia aqui o volume do sinal de entrada, como consequência lógica desse controle de sensibilidade, conforme seja mais alto ou mais baixo o nível de sensibilidade. Então eu recomendo ficar em torno de 50 e 70 esse nível, de tal forma que você possa
ter uma sensibilidade razoável tanto para tocar uma sequência de notas em escala, como um acorde, e o sinal não estoure ali nos equipamentos de áudio, né? É importante também, antes de começar a usar o programa, dar uma regulada no volume da guitarra ou violão, de modo a não deixar ele muito alto também, para não afetar negativamente essa sensibilidade e forçar demais o programa que está recebendo o sinal MIDI na outra ponta, né? No mais, seguindo aqui, você tem aqui embaixo a rota de saída do teu sinal. Aqui o primeiro nível é o piano test, que é só para testar se está funcionando o teu instrumento, se ele está mandando sinal para o MIDI guitar. A outra escolha é o virtual MIDI out, que eu diria que é uma saída, um tipo de saída genérica com o qual você pode usar o programa com qualquer tipo de software, né? Não precisa ser nenhum específico. E assim como você pode seguir, escolher, aqui no caso eu estou usando um programa específico, o Sample Tank Free, que tem uma interação já pré-determinada com o MIDI Guitar, e em relação aí ao qual eu tenho te dado preferência, inclusive até para tocar, porque como a gente vai ver, ele tem sons aí bem interessantes para quem toca na noite, quer tocar com a sua banda aí, outros instrumentos junto com o violão ou com a guitarra, né? Então você escolhe aqui embaixo qual o programa que ele vai interagir. Feito isso, vamos passar agora para a próxima etapa aqui do uso deste sistema todo, que é a integração dele com um software de som, ou mais especificamente um software que tem dentro de si aí sons virtuais, e que por meio do qual você conectando um equipamento MIDI, ele vai disparar sons dos mais variados tipos, né, de orquestra. Aqui no caso, esse daqui que eu estou usando é o Sample Tank. Eu acho que, se eu não me engano, eu paguei algo como $79, e aliás o MIDI guitarra acho que eu paguei algo como $19. Depois eu vou botar embaixo do vídeo aí os valores e os links certinhos para você, se interessar, adquirir esses materiais. Então você tem aqui como escolha bateria, baixo, guitarra, piano elétrico, órgão, chromatic, que é vibrafone e outras coisas desse tipo, cordas, brass, que são os metais, woodwinds, que são as madeiras, synth lead e synth pad, que são os sintetizadores. Eu confesso que tenho uma queda pessoal mais pelos órgãos, então vou começar mais já direto por eles aqui. Como você vai ver agora, o que é o legal desse programa? Com ele você pode ligar sua guitarra, especialmente num divisor de canais, para poder aproveitar ao mesmo tempo o som do seu instrumento mais o som que vai ser disparado pelo software. Então, inclusive, essa é uma outra recomendação que eu dou. Ligue sua guitarra ou seu violão num separador de canais, e ali depois, na divisão dos canais, coloque um canal A ligado num amplificador e um canal B ligado em outro amplificador. Por que isso? Porque você pode usar com isso esse programa de tal modo que ele vire um acompanhamento do seu instrumento principal, que é o violão ou a guitarra, né? Então, vamos dar uma olhadinha no programa. Aqui no caso, eu selecionei agora a parte dos órgãos. Então é bem interessante que com ele, no caso, você pode tocar o violão, a guitarra de um lado, e do outro lado ter um órgão aí tocando um som bem bacana para você que gosta de jazz, blues, por exemplo. Esse, por exemplo, é um órgão de rock, né? A gente pode ver um outro tipo aqui, que é o K-Click,
É interessante que ele faz aquele som das teclas tocando, né? Não é? Bacana, né? O que mais tem aqui? Tem um que é bem interessante, que para aqueles que gostam do Deep Purple, que é esse Purple Bee. Você pode fazer uma entrada, por exemplo, junto com o som da guitarra, para fazer uma entrada aí bem rock. Então esse tem também uma opção de heavy metal aqui que é próxima também. Outra opção aqui, agora já um som mais Hammond, se eu não me engano. Vou aumentar um pouquinho aqui o áudio. Bacana, né? Bem legal. O que mais tem de opções aqui? Passando para vocês. Tem um outro órgão Continental que é bem interessante também o som. Aquele som meio The Doors, parece, eu acho, pelo menos às vezes. Então é bem legal, você pode ver que dá para tocar. Você pode ouvir tanto o som do seu instrumento principal, que é a guitarra ou violão, e ao mesmo tempo usar ele para gerar esses sons bacanas de órgãos. Tem também, por exemplo, o órgão de igreja aqui, né? Bacana, né? Você pode fazer os acordes. Eu recomendo sempre, antes que você use, esse é um detalhe importante até, use o seu violão que está bem afinado, senão o processador MIDI não consegue ler direito o sinal que você está mandando para ele, ok? Então, sempre deixe bem afinadinho antes de tocar o Sample Tank e o MIDI Guitar juntos, tá? Outro som de igreja aqui, bacana. Bacana, né? O que mais? Esses são só alguns que eu estou passando rapidinho aqui para poder mostrar os demais tipos de som que você tem aqui, né? Então, por exemplo, esses são basicamente os órgãos. Tem um Hammond aqui também. É bom para aqueles que curtem o Jimmy Smith, né?
Seguindo aqui, o que mais que a gente tem? Pianos, por exemplo. Tem aqui o piano rock, por exemplo. O que mais? Coros, piano. O que mais? Coros, piano. Acho que tem um outro fake piano que é interessante também. Seguindo aqui, o que mais que a gente tem? Piano elétrico. Também ele é meio baixo. O que mais? Outro tipo aqui. Tem o Brilliant Suitcase. Ele é um pouco mais baixo aqui. Blue Phaser também é interessante. Funk Stage. O Amped Stage, que é outro tipo bem interessante. Fica um timbre bem delicado, bem bacana mesmo, elétrico piano. O que mais? Rapidamente aqui, flauta. Ou melhor, os instrumentos de sopros. Sax alto. É bem interessante que você vê que a nota continua e você consegue solar de forma bem interessante. Sax infinito, que é um sax meio curto. Clarinete, flauta, perdão, que é bem interessante também.
Como eu estava falando, pessoal, a gente tem ainda clarinete também, para você que é fã de jazz. Além da flauta e do sax, também tem essa clarinete que é bem interessante. Bacana, né? Tem ainda o conjunto de metais, que eu achei bem interessante. Também tem a orquestra sinfônica aqui, a parte sinfônica dos metais, né? Bacana, né? Bem interessante esse timbre. Aqui a gente tem outros efeitos também, Brass Gliss Effects. Um som mais curto, né? São os metais, né, com sustain. E o trompete também é bem legal. Né? Essa é a parte de metais, bem interessante mesmo. Seguindo, o que mais aqui que a gente tem de interessante? A gente tem os sintetizadores também, que são bem legais aqui. Você gosta de uma coisa mais Rush ou moderna?
Mas acho que esse double square aqui é bem interessante também. Enfim, o que mais a gente tem aqui? Tem mais alguns outros tipos de sintetizadores. O que mais? Na parte das cordas aqui, eu acho uma das mais interessantes para você que gosta de um acompanhamento mais tranquilo, romântico, enfim, para uma bossa nova e jazz, eu acho bem interessante. Essas são as cordas mais básicas, assim. Tem essa dark string que é mais densa um pouco. Tem cordas assim, que são aqueles timbres mais, aqueles ataques mais rápidos. Lento, devagar, assim, né? Tem mais orquestra com sustain. Na verdade, esse era o timbre anterior, né? Que eu tava comentando. Denso staccato. E mais um kit de violinos. E os violoncelos. Esse eu acho um dos mais bonitos. Como vocês viram aí, a qualidade dos timbres até que são assim bem interessantes, a qualidade é bem boa
eu acredito, eu acho que ajuda bastante pra gente que gosta de tocar com amigos, em casa ou com banda, ou às vezes até sozinho, né? O pessoal que toca em bar, essas coisas. Acho que é um tipo de aplicativo bem interessante. Você compra ainda dentro deles outros packs, eu diria assim, em que você tem mais instrumentos ainda para expandir ainda mais esse hall de instrumentos que eu apresentei para vocês. Aí por valores não muito altos, acho que um pack ou outro que eu comprei aqui foram US$ 5, não foi grande coisa. Então, analisando o kit completo, você gasta ah, algo como US$ 100 e você tem consegue transformar sua guitarra ou violão em um instrumento MIDI e disparar muitos outros instrumentos aí, como cordas, piano, flauta e outras tantas sonoridades interessantes, sem ter que comprar uma pedaleira ou algo do tipo. E, enfim, por um preço bem módico, e eu acho que você, enfim, em resumo, consegue ter um equipamento bem legal aí para o seu dia a dia de músico. Então eu recomendo muito, veja abaixo do vídeo aí os links que eu vou deixar. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado essa demonstração desses programas. E tendo alguma dúvida, é só me mandar nos comentários aí o que você achou. Se você quer